Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, em nosso encontro com a Palavra, nós iremos estudar o capítulo de número 3 do livro de Abacuque. Nós estamos aprendendo sobre o livro de Abacuque, fazendo uma exposição bíblica deste livro. Temos aprendido a respeito de como o profeta clama a Deus contra a corrupção e contra a maldade do povo de Judá. Abacuque viveu em um período da história onde o povo de Judá estava desviado dos caminhos do Senhor, se entregado ao pecado, à maldade, e como Deus usa os caldeus, os neobabilônicos, para trazer juízo para a nação de Israel. E isso incomoda o profeta Abacuque, como nós estudamos no capítulo de número 2, mas Deus conforta, de certo modo, o profeta, mostrando a ele que, apesar dos caldeus, que era uma nação ímpia e maldosa, que vivia também em pecado, e pecados mais cruéis do ponto de vista humano do que o próprio povo de Israel. Era um povo que não temia a Deus de nenhuma forma, pelo contrário, servia a outros deuses. Mas Deus mostra para Abacuque que, apesar de ele usar os caldeus para trazer juízo para a nação de Israel, ele não pouparia também os caldeus, ele também iria trazer juízo para esta nação por causa dos seus pecados. Então hoje nós iremos estudar o capítulo 3 do livro de Abacuque. E o capítulo 3 ele é uma oração em forma de canção, como se fosse um salmo. Após a resposta de Deus no capítulo 2, como nós vimos no encontro anterior, Abacuque então agora ele proclama uma oração em forma de cântico a Deus. Então hoje nós iremos ler o capítulo 3 do livro de Abacuque, do versículo 1 até o versículo de número 6. Abacuque 3, de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Amém. Então vemos aqui nesses primeiros versos desta oração, desta canção entoada por Abacuque, em que agora ele não questiona mais, como nós vimos nos encontros anteriores, ele não questiona mais a forma como Deus irá trazer o juízo sobre a nação de Israel. Mas ele agora muda o seu foco e ele clama pela misericórdia de Deus, ainda que Deus venha trazer juízo para a nação de Israel. Então no versículo de número 2, que é um versículo bem conhecido nosso, mas que infelizmente é mal interpretado,
porque em algumas versões, né, principalmente essa que nós lemos agora, o versículo 2 ele nos dá a entender a respeito de um avivamento, né? E o que significa avivamento? Avivamento é tornar, né, vivo aquilo que está moribundo, né, que está para morrer, né? Reavivar, reviver, trazer de novo vida. Mas no sentido aqui que Abacuque ele pede a Deus, não é aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né, principalmente em linhas teológicas diferentes da nossa, né, onde se fala muito sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre pessoas falando em outras línguas, enfim. Esta não é a questão aqui, né? Portanto, eu vou usar agora a versão na linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje, do versículo 2, e você vai ver que o sentido aqui é diferente e ele se aproxima mais daquilo que é proposto por Abacuque. Então, o capítulo de número 3, versículo de número 2, agora na versão da linguagem de hoje, diz assim: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Então vejam a diferença, né, de uma tradução para outra. E é esse sentido que Abacuque agora, então, ele ergue este clamor, esta oração em forma de canção para Deus. Ele pede que mesmo que Deus esteja irado com a nação de Judá por causa do seu pecado, para que Deus faça aquilo que ele fez no passado, né? Como ele agiu no passado, a maneira como ele livrou Israel dos povos inimigos, a maneira como ele cuidou do povo de Israel. Então, até o versículo de número 6, Abacuque ele relembra coisas que Deus fez. Por exemplo, quando ele fala sobre Terá e Parã, ele fala a respeito do Êxodo e como Deus libertou o povo de Israel no Egito, né? Porque essas passagens, essas referências se referem ao período em que Israel esteve como escravo no Egito e como Israel foi liberto por Deus do Egito. Então ele traz essa referência, né? Quando ele fala da grandeza de Deus, da sua luz que resplandece, ele traz a lembrança daquilo que Deus fez lá no livro de Josué, né? Quando Josué estava lutando com os seus inimigos, onde o sol demorou para se pôr, né? A luz brilhou e com isso ajudou Israel a vencer o seu inimigo. A sua luz resplandeceu. Então vejam que Abacuque, ele, de certa forma, em seu coração, ele apela agora para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa ter compaixão do povo, né? Ainda que o juízo de Deus, como ele mesmo disse, estava decretado, né, sobre o povo de Israel, né? Abacuque ele pretende em sua oração trazer um conforto em seu coração. Ele dirige a oração a Deus, mas ele quer um conforto no seu coração porque ele relembra tudo aquilo que Deus fez no passado, né? E é claro que se Deus tirou Israel do Egito, né, libertou Israel do povo egípcio, né, e levou Israel para a terra prometida, Deus irá cuidar da nação. Mas ainda mais voltando um pouco mais, né, foi Deus quem escolheu Israel. Foi Deus quem formou a nação de Israel, né? E isso deveria acalmar o coração de Abacuque, que apesar do pecado de Israel, apesar da maldade de Israel,
apesar do povo ter se desviado dos caminhos do Senhor, né, Deus, ele continua cuidando do povo de Israel. E quando ele diz que ele irá trazer juízo, né, sobre o povo, esse juízo é a forma como Deus ele demonstra o seu amor repreendendo o povo para que o povo se volte para ele, né? Como depois nós vamos ver nos outros livros de Esdras, Neemias, quando o povo ele regressa agora, né, para a terra novamente, depois que ele vai, né, fica no cativeiro, fica exilado, depois ele volta, né, Deus permite que o povo de Israel reconstrua a cidade de Jerusalém, reconstrua os muros. Então, essa repreensão de Deus, ela não é no sentido de destruir o povo, né, de demonstrar o seu poder, né, simplesmente por orgulho. Não. Essa repreensão é para que o povo se volte para ele. Então, essa oração de Abacuque, né, ele pretende isso. Que Deus manifeste então o seu poder como manifestou no passado, para que o povo acorde, para que o povo desperte, né? Para que o povo se torne-se a reviver, voltar à vida, né? E a buscar a Deus, né? Hoje nós podemos contextualizar essa passagem de Abacuque em relação ao tempo em que nós vivemos, e que muitas vezes nós temos combatido a corrupção, a maldade, com ideias, ideologias, né, muitas vezes partidárias, né, trazendo ali uma segregação, uma separação, né, onde não pode haver essa separação, né? Nós devemos clamar a Deus para que Deus intervenha, para que Deus traga à vida aquilo que está morto, né? Onde nós vivemos hoje, no nosso tempo, onde a corrupção ela já entrou, ela tem matado, né? Tem sufocado a justiça, sufocado a liberdade, nós devemos clamar a Deus para que Deus intervenha e traga novamente, né? Mude a realidade, traga novamente, né? O espírito de vida, para que as pessoas se voltem para Deus, as pessoas se convertam, né? Convertam seus corações e busquem ao Senhor. Então a igreja, no nosso tempo hoje, como eu digo igreja, não estou especificamente falando da nossa igreja, da nossa denominação, mas a igreja de Cristo, a igreja invisível, né? Que não é classificada por placas, mas essa igreja invisível ela precisa se levantar como um exército, mas que não luta, né, contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores das trevas, né, que tentam dominar, né, a nossa nação e o mundo em que nós vivemos. Hoje nós presenciamos, infelizmente, muitas guerras ideológicas, né, de ideias e pensamentos, principalmente na internet, nas redes sociais, a qual não traz nenhum benefício para o povo de Deus, sendo que o verdadeiro inimigo, nós não estamos lutando contra ele, né? Nós estamos defendendo causas sem razão alguma. Então nós precisamos voltar e pedir para Deus, Deus realiza aquilo que o Senhor fez no passado, né? Nós estamos no mês de outubro, no mês de outubro nós relembramos e celebramos, né, o mês da Reforma Protestante, onde a igreja estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor, né, a ponto, né, da corrupção, a ponto das heresias em penetrarem, né, no seio da igreja, desviando-se totalmente dos caminhos do Senhor e da palavra de Deus, né? E quando, lá em 1517, um monge, né, leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que é uma citação do livro de Abacuque que Paulo faz em Romanos, né, o justo viverá pela fé. Então faz com que esse monge, Martinho Lutero, se desperte, né, e ali começa então, né, o movimento da qual nós chamamos de Reforma Protestante, que trouxe a igreja de volta para os caminhos do Senhor com muita luta,
né, com muita perseguição, mas que tem caminhado, né, na medida do possível fielmente às Escrituras, porque durante esse período também levantaram-se homens que tentaram derrubar, que tentaram minar, né, aquilo que começou lá com a Reforma Protestante, mas pela graça de Deus a igreja tem se mantido firme em seus caminhos. Então aquilo que Deus fez no passado, nós podemos clamar para Deus hoje: faz de novo, Senhor. Reaviva, então, o coração das pessoas, traz de volta as pessoas para a leitura da Tua Palavra, a busca da oração, né? O quebrantamento, a humilhação, o reconhecimento do pecado, né? Que a nossa nação venha reconhecer a sua maldade, o seu pecado, venha se converter ao Senhor, ao Deus verdadeiro, né? Para que o Brasil possa realmente caminhar em ordem e progresso. Então o clamor de Abacuque, ele também é o nosso clamor, né? Que possamos então fazer deste versículo número 2 a nossa oração para o nosso país, para a nossa nação, né? Ó Senhor, ouvi falar dos teus feitos, ouvi falar que tens feitos, e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado. Você se lembra, né, como era, né, no seu tempo, você que tem um pouco mais de tempo de igreja, de convivência cristã, como era? Você tem saudades daquela busca, né, de como o povo ele se entregava a Deus, para Deus em suas orações, para que esse tempo volte, para que as pessoas se voltem para Deus. Essa é uma oração legítima em que todos nós devemos fazer ao nosso Deus. Deus os abençoe, um ótimo final de semana para todos e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder.